um homem bom, um homem temente a Deus. Era a única família que temia a Deus em todo o mundo. Imagina o que é isso. Imagina o mundo inteiro e Deus procurar e encontrar uma única família, um único homem. Como o mundo estava perdido. E Deus deu essa chance para o homem novamente. E o homem, depois de Noé, infelizmente repetiu as mesmas práticas. Só que Deus, ele tinha feito uma aliança com Noé e falou assim: olha, eu não vou mais acabar o mundo com água. Eu não vou mais fazer isso. Mas eu vou um dia acabar. Só que antes de eu acabar com tudo, Deus, ele planejou algo para salvar o homem. Deus, ele amou tanto o homem, ele amou tanto o homem, ele amou tanto a sua vida, a vida da sua família, que ele falou assim: eu não posso deixar a minha criação ir para o inferno assim. Eles todos vão se perder. Eles todos vão, a tendência deles é para o mal. A tendência deles é me desagradar, a tendência deles é pecar, é cometer pecados, é cada dia se envolver mais em coisas erradas. E Deus um dia, ele falou assim: eu vou salvar o homem. Eu vou salvar o homem. E ele criou um plano. Segundo a justiça de Deus, todo mundo era digno de morte, porque todos nós pecamos. Eu conheço muita gente que quando ela vai falar sobre Deus, pessoas que não conhecem a palavra de Deus, que não têm a revelação de Deus, dizem assim: eu não acredito que Deus vai mandar ninguém para o inferno. Para vocês verem como a justiça de Deus ela é tão diferente da justiça do homem. Nós, na nossa maneira de pensar, na nossa justiça, às vezes a gente é enganado a pensar assim: Deus não vai mandar ninguém para o inferno. Deus não vai punir ninguém. Deus é um Deus bom, Deus de amor. Só que o nosso Deus é um Deus de justiça. Ele disse assim: aquele que pecar morre. E a palavra dele não volta atrás. Então Deus, nesse processo de queda do homem, cada vez o homem piorava e o homem ficava pior. Ele criou esse plano, ele falou assim: eu vou redimir o homem. Por causa de Adão, o pecado entrou no mundo. E todo mundo que veio depois de Adão é pecador e só faz coisa errada. Mas eu vou levantar o segundo Adão. O nome dele vai ser Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Vocês conhecem o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré, aquele que nasceu lá em Belém. E essa revelação ela não pode ser dada por homens, é Deus que dá. Irmãos, nós somos privilegiados. Você não acredita nisso porque você leu sobre isso, porque você ouviu alguém falar sobre isso. Você acredita que Jesus é o Filho de Deus porque o próprio Senhor, ele tocou no teu coração e ele te deu essa revelação. Muitas pessoas, ontem mesmo eu falava com um missionário brasileiro, se Deus quiser ele vai vir aqui no próximo domingo. Ele era bancário, vivia muito bem, ele e a esposa, e ele largou tudo. Ele foi chamado para ir para a África. Ele está lá na Guiné há 10 anos. Ontem ele estava me mostrando as fotos, o trabalho. Já tem uma congregação de quase 500 membros de lá. Quase 10 congregações, já fez mais de 10 postos. O homem tem dedicado a vida dele ao Senhor. Ele disse que a maioria naquele país é um país muçulmano. E as pessoas, elas têm muita resistência de Deus. Quando elas vão falar sobre o Filho de Deus, eles dizem assim: não, Deus não tem filho. Deus não tem filho. E eles não conseguem entender a obra que Jesus fez e a obra que Deus fez na cruz. Por quê? Porque é algo que só pode ser entendido e discernido espiritualmente. É algo que só pode ser entendido e discernido por meio da revelação dessa palavra. Então, quando a gente lê essa palavra, a gente entende essa palavra, e isso começa a queimar o nosso coração, e a gente tem dentro de nós a certeza de que aquilo que está sendo pregado, aquilo que está sendo dito é verdadeiro. Esse sentimento que começa a queimar dentro de você, isso não é sentimento de homens, não é da sua emoção. Isso é Deus que está te convencendo, isso é o Espírito Santo que está queimando dentro de você e dizendo: é verdade, eu morri por ti, eu paguei os preços pelo teu pecado e eu pagaria de novo porque eu te amo, eu quero te amar, eu quero que você vá para o céu, eu já fiz tudo o que eu podia fazer. Esse é Jesus Cristo. E ele nos amou, a palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios 5:21, diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus.
Meus irmãos, imaginam que é Deus olhar para mim e para você. E Ele olhar para você, você tem muito erro. Eu tenho certeza, se você é como eu, você já pecou muito. Só que Ele olha para você, depois que você aceitou Jesus, e Ele te vê como um santo. Ele te vê como um homem justo, como um homem bom. Porque Ele olha para a igreja através do Senhor Jesus. Uma vez eu não entendia muito bem isso e me deram uma explicação muito simples. Depois que me explicaram assim, eu nunca mais esqueci. O homem pegou assim um pedaço daquele papel plástico vermelho. Você sabe aquele papelzinho plástico vermelho? E ele disse assim: James, coloca esse plástico na frente do teu olho. E eu coloquei aquele plástico vermelho na frente do meu olho e tudo. Ele falou assim: como é que tu está olhando tudo? Eu falei: eu estou olhando tudo vermelho. Aí ele falou assim: Deus te olha da mesma forma. Deus, Ele te olha através de Jesus. E porque Jesus era santo, Ele te olha como santo. Porque Jesus era justo, Ele te olha como justo. Porque Jesus era perfeito, Ele te olha como perfeito. Quando tu ora, Ele ouve a tua oração. Então Jesus, Ele fez essa obra por nós. Jesus, Ele sendo Deus, Ele sendo Senhor, Ele sendo Deus Todo-Poderoso. Imagina o que é Deus. Imagina a posição de Deus. Aqui tem algumas pessoas que são prósperas, que são muito abastadas, muito ricas. E uma pessoa que ela tem uma boa posição, ela mora numa casa boa, ela tem servos, ela tem empregados, tudo que ela quer as pessoas fazem, as pessoas bajulam ela. Agora você imagina o que é Deus. Deus, Ele é o Senhor dos senhores. O homem hoje, ele conhece, ele olha o universo, ele fez telescópios e ele diz que o universo é infinito. Tem bilhões e bilhões de estrelas, galáxias, planetas, coisas assim que aos nossos olhos é impossível de ver, de ir. Foi o nosso Deus que criou tudo isso. E Ele mantém tudo isso em ordem. E a Bíblia diz que muito mais ainda, coisas que olhos não viram, que ouvidos não ouviram, foi aquilo que Deus Ele preparou para a igreja dele. Então olha a grandiosidade de Deus, como Ele era grande, como Ele era poderoso. Ele tinha tudo, Ele não precisava da gente. Ele era Deus. Mas Ele nos amou. E Ele nos amou com um amor tão grande, que Ele falou assim: olha, eu amo a Maria, eu amo José, eu amo João. Eu amo eles assim, e eu não consigo mais viver sem eles. Então eu vou me sacrificar. Eu vou lá para a terra. Eu vou viver lá na terra. E o preço pelo pecado deles eu vou pagar. E assim Jesus fez. Jesus, Ele viveu na terra, Ele nasceu de uma virgem. Ele cresceu. Imagina o que é Deus ser segurado no colo. Imagina o que é Deus ir para o ventre de uma mulher. Deus precisar ser alimentado. Eu não sei se você consegue pensar nisso. Imagina o Criador, o Todo-Poderoso, sendo cuidado, sendo limpado. Meu Deus, isso é algo muito tremendo. Então Ele se colocou na posição de servo e Ele veio, e Ele nos mostrou o caminho. Ele teve uma vida correta, uma vida íntegra, uma vida irrepreensível. Ele não cometeu erro algum. Ele não pecou. Essa palavra que a gente leu diz assim, ó, aquele que pecar vai morrer. Só que Jesus, Ele não pecou. Ou seja, Jesus, Ele nunca ia morrer. Mas a Bíblia diz que Ele entregou a sua vida por amor de nós. Ele se deixou morrer. Os soldados, quando vieram pegar Ele, Ele perguntou assim: quem vocês procuram? Aí ele falou assim: nós procuramos Jesus Cristo de Nazaré. Ele disse assim: sou eu. Ele falou: sou eu. Todo mundo caiu no chão, durinho. Pum. Aí ele levanta: quem vocês procuram? Ele falou: Jesus Cristo. Ele falou assim: sou eu. Pum. Caíram de novo. Olha o poder que ele tinha. Eram legiões de anjos prontos para ouvir um único comando dele, e tudo estava acabado. Um comando de Jesus, uma palavra de Jesus, e Deus aniquilava todo mundo. Mas Ele decidiu nos amar. Você pode dar uma salva de palmas por isso? Meu Deus. E Ele foi humilhado, bateram nele, cuspiram nele. E Ele foi como uma ovelha muda, Ele não dizia nada.
Imagina o que é você sendo chicoteado. Imagina o que é você, uma coroa de espinho na sua cabeça e ele mudo, aguentando. Ele era humano, ele sentia dor. E ele se deixou ser pregado no madeiro. E teve uma parte da Bíblia que diz que até nu ele ficou. Imagina o que é Deus, a vergonha dele foi mostra. E ele se submeteu a tudo isso por amor. Então, irmão, quem crê nisso, quem entende essa obra da cruz, porque ele entregou a vida dele, mas a Bíblia também diz que ao terceiro dia ele ressuscitou, e ele subiu para o céu, e ele está lá na glória, e todo o poder, toda a honra, toda a glória é dele, e por ele, para ele são todas as coisas, e ele é vencedor, e ele é Senhor todo-poderoso, Senhor de guerra, que não perde batalha. Ele é o nosso Deus. E quem entende isso, é pelo poder do Espírito Santo. Quem entende isso, tem os seus pecados perdoados, sabe que a sua condição é de pecador, que a sua condição mesmo é de erro, que a sua natureza é essa, mas quando você confessa o nome dele, quando você reconhece que ele é o seu Senhor, que ele é o seu Salvador, algo muda na sua vida. Você olha aquele que roubava, não roubando mais. Tu olha aquele que era bêbado, não bebe mais. Aquele que era drogado, não é mais drogado. Aquele que era endemoniado, que colocava medo em todo mundo, agora é um santo, ele consegue se sentar e conversar. Então começa um processo na nossa vida muito maravilhoso, que é um processo de novo nascimento. Nós nascemos de novo. Uma vez Nicodemos chegou assim e falou assim: mas como um homem velho pode nascer de novo? Posso eu entrar de novo na barriga da minha mãe e ser gerado de novo? Aí Jesus falou assim: não. Nós temos que nascer da água e do Espírito. Então quando a gente confessa o Senhor Jesus, começa esse processo na nossa vida. Um processo de que tudo vai mudando, tudo vai se transformando. E aí começa o segundo processo. Que é esse, que diz assim: o fruto que colhem leva à santidade ou à santificação. Começa um processo na nossa vida de santificação. Você nasceu de novo. Você foi comprado com preço alto e caro. E você agora não está mais preso ao pecado. Você não está mais preso àquelas coisas que antes te prendiam. Eu tenho um discípulo que ele fumava tanto, mas tanto, que ele disse que ele já era consciente de que ele ia morrer de câncer. Ele dizia já para a família dele: ó, eu vou morrer de câncer. Eu vou ter um câncer de pulmão, acho que com 30 e poucos anos, porque o cara fumava. Quando ele aceitou Jesus, ele parou de fumar no mesmo dia. Ele me disse que ele já tinha tentado de parar de fumar várias vezes, nunca ele tinha conseguido. Por que ele conseguiu dessa vez? Porque começa uma obra nova na nossa vida. Tem um discípulo também, que ele bebia tanto, que ele disse que ele saía correndo na rua doido. Disse que era 10 dias doido mesmo, de ser internado em clínica de doido. Pois esse homem, ele aceitou Jesus, e para a honra e glória do Senhor Jesus, já faz mais de ano que esse homem nunca mais colocou uma gota de álcool na boca. É líder de setor, irmão. Cara, hoje ele prega a palavra para outras pessoas, ele dá exemplo, ele dá testemunho. As pessoas hoje chegam para ele e dizem assim: olha, eu quero ser que nem o Senhor foi. Essa é uma obra que começa na nossa vida, e que ela tem que começar. E hoje eu queria falar muito sobre isso com a igreja, porque é uma obra que, se ela não está acontecendo, tem alguma coisa errada. O processo, ele é o mesmo para todo mundo. É justificação, é graça, é salvação. Irmão, a salvação, ela é de graça. Você confessa, você recebe Jesus. A Bíblia diz assim, ó. Cadê o... Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, quando a gente confessa Jesus, a gente já alcança essa salvação. Mas aí, como que a gente sabe que a gente realmente aceitou Ele de todo o coração? Como que a gente sabe se o Espírito Santo dele está agindo na nossa vida? Ou se a gente está aqui só por amizade? Porque uma coisa é a gente ser convencido do nosso pecado. A Bíblia diz isso, que o Espírito Santo, ele convence do pecado. Só que ele convence todo mundo. Você que é crente, ele te convence do seu pecado. Mas o cara que matou lá na China, o Espírito Santo também convence ele que aquilo é errado.
Uma coisa é você estar convencido de que você está fazendo alguma coisa errada. A outra coisa é você se arrepender daquilo que você fez de errado. A palavra arrependimento, ela vem do grego, do nome metanoia, que quer dizer mudança de mente. Quando a gente se arrepende, a nossa mente, ela muda. Aquilo que antes nos dava prazer, não dá mais. Aquilo que antes a gente fazia, a gente não faz mais. Esse processo, ele tem que acontecer naturalmente na vida do crente. É algo natural, é algo sem esforço. É como uma árvore que você planta e no devido tempo ela pega e dá um fruto. Ela não fica fazendo força para dar o fruto. Não, é natural. Lá em 1 João 2, eu queria que abrisse. 1 João 2, 4 a 6. Como saber se nós temos esse Espírito Santo dentro de nós? Como saber se essa salvação ela está queimando dentro do nosso coração? A palavra de Deus, ela responde. 1 João 2, 4 a 6. Diz assim: aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos mandamentos, é mentiroso. E a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Então, irmão, é uma coisa natural. Quando você aceita esse Jesus de verdade, que você tem essa revelação, que você entende a obra que ele fez por você, você começa a andar como ele andou. Você começa a viver como ele viveu. Você começa a fazer aquilo que ele fazia. É isso que leva uma pessoa como eu estar aqui hoje em cima desse púlpito pregando. Eu falo para minha esposa, amor, isso era impossível. Eu não conseguia levantar minha mão na sala de aula para me fazer uma pergunta para a professora, como é que eu vou pregar a palavra de Deus? Mas Deus, ele faz assim. Deus, ele faz assim comigo, Deus, ele faz assim com você. Então isso começa a ser natural na nossa vida. Então a nossa vida começa a ser igual a dele. E isso me preocupa muito. Porque eu vejo muita gente dentro da igreja que não parece nada com Jesus. Eu vejo, meu Deus, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. E aí quando eu vou ler a Bíblia, eu vejo assim umas parábolas que colocam um temor no meu coração. Olha ali uma parábola das noivas. Quem conhece aqui essa parábola? Das 10 noivas. 10 virgens que são noivas. Então aquelas mulheres eram noivas. Elas estavam esperando para as bodas. Ela estava ali, com sua lamparina. E a noiva, irmão, ela simboliza a igreja do Senhor. E a Bíblia diz assim, ó, que 5 se casaram e 5 ficaram do lado de fora. Tem uma outra parábola do joio e do trigo que diz assim, ó, vai estar tudo misturado, o joio e o trigo. Mas no dia do Senhor eu vou tirar o trigo e o joio eu vou tirar também e vou lançar no fogo. Então, irmãos, na igreja tem trigo e tem joio. O que é o joio? O joio é uma planta tão parecida com trigo que você confunde. Quem não conhece muito bem, confunde. Então, meus irmãos, eu queria hoje falar para a igreja e colocar esse alerta no seu coração, porque eu tenho esse temor no meu coração. Eu oro a Deus e digo assim, Senhor Deus, não deixa eu ser joio, Pai, eu quero ser trigo. Senhor Deus, eu quero ser das virgens que vão se casar contigo, que vai subir para o céu. Porque tem muita gente com aparência de crente, mas não é crente. Tem muita gente que já veio aqui na frente, mas não quer praticar a palavra do Senhor. Tem muita gente que está se enganando. Então hoje eu queria pedir para você fazer esse julgamento. Se eu estou vivendo como Jesus viveu. Irmãos, eu não estou dizendo aqui que você precisa ser perfeito, porque infelizmente nós vamos viver pecando até o último dia da nossa vida. Mas eu estou dizendo aqui que você precisa se levantar para lutar contra o pecado. Paulo era o crente modelo da Bíblia. Ele diz assim, ó, lá em 1 Coríntios 9, 26, ele diz assim, eu esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não venha a ser reprovado.
Imagine o crente modelo do Novo Testamento, ele tinha essa preocupação de estar esmurrando o corpo, de estar vigiando, de estar orando, para ele mesmo não ser reprovado. Você tem o medo de ser reprovado? Você tem esse temor no seu coração? Ou você vive como o mundo vive? Porque o mundo é que vive assim. O mundo é que vive assim, eu vou fazer o que der na minha cabeça. Se eu tiver vontade de fazer isso, eu faço. Se eu tiver vontade de fazer aquilo, eu faço. Ou você vive mesmo esmurrando o seu corpo, dizendo assim, não, isso aqui eu não faço, porque a palavra de Deus diz que eu não posso fazer, e eu sou livre em Cristo Jesus, e isso não me prende mais, eu sou livre, Ele pagou um preço caro lá na cruz por mim. Esse é o evangelho verdadeiro. É um evangelho que a gente vive nessa expectativa, é uma luta, irmão. É uma luta todo dia você levanta e vai matar um leão. Todo dia você levanta, o inimigo vem com uma proposta daqui, vem com uma proposta dali, você diz, não, eu estou focado, o meu alvo é Cristo, eu vou para a glória, um dia eu vou estar lá e a minha recompensa vai chegar. E aí é o terceiro passo. Depois que você aceita Jesus e é justificado dos seus pecados pela fé nele, depois que você anda nesse caminho de santidade, nesse caminho de luta, você brigando contra o pecado, você brigando contra o inimigo, dizendo assim, eu vou obedecer a palavra, você cai, Jesus vem e levanta. Aí vem o terceiro, meu irmão, esse vai ser maravilhoso. Vai ser a glorificação do povo de Deus. Um dia vão chegar aqui nessa igreja e um povo vai sumir da terra. Um dia esse povo que glorifica, que grita, que lê a palavra de Deus, que canta, que louva, que faz barulho, que rodopia, que canta, vai sumir da terra, irmão. E esse povo sou eu e é você também, amém? Você pode dar um glória a Deus por isso? O nosso lugar não é aqui, o nosso lugar é no céu. Nós não somos cidadãos dessa terra, nós somos cidadãos do céu. Irmão, isso queima dentro de você. Isso queima dentro de você. Essa vontade de estar com Ele. Essa vontade de estar lá com Ele. E dizer assim, Senhor, eu estou aqui, Senhor Deus. Às vezes eu estou cansado, Deus. Às vezes os problemas vêm, eles me abatem. Às vezes dá vontade de desistir. Mas você diz, eu não vou desistir. Eu vou perseverar até o fim. Porque o que é meu está guardado no céu. E lá ninguém pode me roubar. Eu queria convidar a igreja para ficar de pé. Irmãos, hoje é dia de ceia. Hoje é dia de reflexão. Hoje é dia da gente julgarmos a nós mesmos. Deus, Ele diz isso. Ele diz assim, julgue o homem a si mesmo. O nosso problema é que a gente gosta muito de julgar o outro. Gosta de olhar o que o outro está fazendo de errado, o que o nosso líder está fazendo de errado, o que o vizinho está fazendo de errado. Mas Deus, Ele diz assim, não julgue o teu próximo. Julgue a si mesmo. Eu queria convidar você nessa noite a você entrar nesse clima. Você entender que você é salvo em Jesus Cristo, se você já aceitou. Que você está no céu, meu irmão. Seu nome está escrito no livro da vida. Não importa a dificuldade que você está enfrentando, não importa a luta que você está enfrentando, você vai vencer. E aquilo que é mais importante, você já alcançou em Deus, que é a vida eterna. Eu queria que você, nessa hora, que nós pudéssemos avaliar nossa vida com Deus. Como que está o nosso processo de santificação? Você está se submetendo à palavra? A sua vida está de acordo com o que Jesus deixou? A sua vida está parecida com a dele? É hora de nós pararmos. É hora de nós nos prepararmos para a ceia de Deus. Ele diz assim que nós não podemos ceiar sem entendimento. Não podemos ceiar indignamente. Esse indignamente não quer dizer que nós somos dignos, nós temos que se achar dignos, não, porque ninguém é digno. Mas nós temos que ter esse discernimento, que nós somos pecadores, mas nós somos pecadores lavados pelo sangue do Cordeiro. Então é hora de você nessa hora confessar o seu pecado a Deus. É hora de você agora falar para o Senhor, Senhor, muda a minha vida, Senhor Deus, eu quero a tua ajuda para me parecer mais contigo, Senhor. Eu quero a tua ajuda, Senhor Deus, para poder obedecer a tua palavra. Senhor Deus, me perdoa, Pai.
Me perdoa por aquele pecado que eu cometi. Me perdoa por esses pensamentos que eu tenho tido. Me perdoa, Senhor Deus, pela briga. Senhor Deus, pela minha grosseria, pela minha falta de perdão. Senhor Deus, me perdoa. Queria que enquanto esse louvor cantasse, você pudesse entrar nesse clima. Queria que você entrasse na presença de Deus nessa noite. E vai valer a pena. Pense nisso, vai valer a pena. Vai valer a pena. Toda dor que você passar, vai valer a pena. Tudo aquilo que você abrir mão por causa do Senhor Jesus vai valer a pena. Tudo aquilo que você deixar, tudo aquilo que você abandonar, vai valer a pena. Vai valer a pena por causa dele. E vai valer a pena mesmo. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei. Olhe para dentro de você nessa tarde. Me sustentas em minha dor. O que você tem feito por Jesus, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo, tudo, tudo que eu preciso. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Que vai valer a pena mesmo. Que vai valer a pena. Que vai valer a pena. Que vai valer a pena mesmo. Que vai valer a pena. Que vai valer a pena mesmo. Peça para o Senhor gerar um arrependimento verdadeiro no seu coração. Entre na presença de Deus agora com choro, com pranto. Diga para Ele que você quer Ele, que você não vive sem Ele. Diga para Ele que você se arrepende, que você quer força, que você quer andar com o Espírito Santo, que você quer ser transformado, que a sua vida não tem graça sem Ele, que você não tem alegria sem Ele, que você não tem paz sem Ele, que você precisa dEle, que você anseia por Ele, que você precisa dEle. Diga isso para o Senhor nessa noite. Vai valer a pena. Que vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena. Que vai valer a pena. Que vai valer a pena mesmo. Quando o grande dia chegar. Quando o grande dia chegar. Quando o grande dia eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei. Lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 11, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei. Isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice e o novo testamento no meu sangue.
Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Eu queria nessa hora chamar os diáconos, chamar os pastores em treinamento. Nós vamos estar orando pelos elementos agora. Por favor, os diáconos, os pastores em treinamento que estão aqui. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Amém. Pastor Jordão agora vai orar pelo pão. Aleluia. Quantos são gratos a Deus pelo corpo dele? Eu até compartilhei. Ontem eu ouvi uma história muito interessante. Queridos, todos nós éramos para estar sofrendo aquilo que o nosso Senhor sofreu na cruz, amém? Só que hoje são poucas as pessoas que se dispõem a sofrer pelo Senhor. Uma história verídica conta que um missionário evangelista tinha acabado de receber o seu título. E ele disse: Senhor, eu vou pregar a tua palavra. E Deus falou com ele que era para ele ir a um centro de macumba e pregar todos os dias de frente daquele centro de macumba. E ele disse: Senhor, se é o Senhor mesmo que está falando para eu fazer isso, eu vou fazer. E disse que todos os dias ele ia ali e pregava. Todos os dias ele ia ali e pregava. E aquele macumbeiro começou a ficar com muita raiva dele, com muito ódio. E disse assim: olha, você não vem aqui mais. Você não vem aqui na frente do meu centro pregar. E ele disse assim: olha, eu vou vir porque Deus mandou eu vir. E ele disse assim: olha, nós vamos fazer aqui uma coisa. Eu vou deixar você vir, mas eu vou precisar dar 2 murros em você. Se você deixar eu fazer isso, você pode pregar aqui na frente do meu centro para o resto da sua vida. E aquele evangelista falou assim: eu aceito. Marcou o dia. Todas as pessoas daquela redondeza vieram e começaram a assistir. O macumbeiro pegou e deu o primeiro soco no evangelista. E o evangelista caído, ele falou: levanta, porque ainda tem o segundo. E quando ele estava se armando para dar o segundo soco no evangelista, a filha do macumbeiro, que era surda e muda de nascença, veio de lá falando, dizendo: papai, não faça isso, porque esse homem é de Deus. Fale para o seu irmão assim: o quanto você tem sofrido por amor de Jesus. Fale assim para o seu irmão: o quanto você tem sofrido por amor ao nosso mestre. Fala para ele assim: ele não mediu esforços para ganhar a minha e a sua vida. Eu estou com um pão. O pão simboliza o corpo de Cristo vertido. Fale para o seu irmão assim: eu não sei você, mas nós vamos precisar sofrer algumas coisas aqui na terra. A palavra de Deus disse: a leve e momentânea situação que vocês vivem não se compara com o peso de glória que há de vir. Amém? Você pode levantar as suas mãos para cá. Deus, nós queremos te apresentar esse pão, Senhor. Pão comum, Senhor Deus, comprado em uma padaria, Senhor. Ó Deus, nós queremos dizer, Pai, que nós somos gratos pelo teu sacrifício ali na cruz. Muito obrigado, Pai. O sacrifício substitutivo, Pai, era a minha vida, era a vida da minha família, que era para estar ali no madeiro, Senhor. Mas o Senhor se compadeceu de nós, teve compaixão de nós, ó Deus, ó Pai, e morreu no nosso lugar, pagou os nossos pecados, levou a nossa culpa, Senhor. Nós somos gratos nessa tarde, Pai, pelo teu sacrifício, em nome de Jesus, amém. E tendo dado graças, o partiu, amém. Glória a Deus. Vamos
vamos orar pelo vinho. O vinho significa o sangue do Senhor. Como já foi falado aqui, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, amém? A palavra de Deus diz que eles podem ser vermelhos como a escarlata, eles se tornam alvos como a neve, amém? Basta uma gota do sangue de Jesus sobre a sua vida e toda a sua vida muda, amém? Glória a Deus. Nós te apresentamos esse suco de uva, Pai, que representa o teu sangue, Pai, vertido na cruz do Calvário, Senhor. Ó Deus, nós queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor possa fazer isso verdade em nós. Ó Pai, traz o teu sangue, asperge o teu sangue sobre nós, ó Deus, e seremos limpos, salvos e sarados, ó Pai. Muito obrigado pelo teu sangue, ó Deus, obrigado porque o Senhor derramou até a última gota de sangue, Pai, por nós, pela minha vida e pela vida desta igreja, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Nós te agradecemos assim, amém? Glória a Deus. Você pode se assentar enquanto você recebe o pão e o vinho. Mas eu queria que toda a igreja continuasse nesse mesmo espírito. Espírito de adoração, de arrependimento. Você pudesse aguardar, assistindo aquele vídeo. Leve a sua mente à cruz agora. É hora de você voltar até lá, no Calvário, e lembrar do que Jesus fez por você. Lembrar de onde Ele te tirou. Então todos aqueles que são batizados nas águas, você possa agora ser livre para cear. Seu alimento espiritual. Não deixe de cear, não deixe o inimigo te enganar. Seu alimento para você, para te fortalecer. Então receba aí no seu lugar a presença de Deus. Seu sangue leva-me além de todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Gostaríamos de convidar a igreja a ficar em pé nessa hora, em reverência ao corpo e ao sangue de Jesus. Foi um preço muito caro que Ele pagou para que nós tivéssemos paz. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Ele foi imputado como ferido, afligido de Deus e oprimido, mas Ele levou sobre si os nossos pecados. Ele levou sobre si as nossas transgressões. Você pode levantar aí o corpo e o sangue de Jesus nas suas mãos, e você vai declarar agora e dizer: eu sou livre. Declare com toda a sua alma, diga: você é livre. Eu sou livre. Nada além do sangue. Obrigado, Jesus. Nada além do
desse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quem ainda falta receber o pão, levante a sua mão assim. Quem ainda falta receber o vinho, neve, alvo mais que a neve, se desse sangue lavado, mais alvo que a neve serei, alvo mais, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se desse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se desse sangue lavado, ainda falta alguém receber o pão? Levante a sua mão assim. Não, ninguém mais falta receber o pão? Ali? Alguém falta receber o cálice? Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Então glorifica o nome dele. Glorifica o nome dele, coma do pão. Coma do pão. Diga para ele que ele é santo, que ele é maravilhoso. Diga para ele que o nome dele é bendito, que o nome dele é doce nos seus ouvidos. Diga para ele que ele é maravilhoso, que ele é Deus forte. Agradeça a ele por tudo aquilo que ele já fez na sua vida. Dê um glória a Deus. Você que fala em línguas, fale em línguas. Você que pode dar um glória, dê um glória. Você que faça alguma coisa, irmão, só não fique parado. Glorifique o nome dele. Você pode também beber agora do cálice. Aleluia, Jesus, glória a Deus, Senhor maravilhoso. Senhor grande, poderoso és tu, Senhor. Oh Deus grande, Senhor, tu és maravilhoso. Senhor Deus, o teu nome é maravilhoso, Deus. E a Bíblia diz que depois que eles fizeram isso, todos eles cantaram e adoraram e louvaram ao Senhor. Eu queria pedir que a congregação inteira agora se desse as mãos, que você pudesse romper o corredor e agora, como um único só corpo, como o corpo de Cristo, que você possa agora adorar o Senhor por tudo aquilo que Ele fez, por tudo aquilo que Ele ainda vai fazer na sua vida. Adore Ele com toda a sua força. Aleluia. Deus me faz assim, pés sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Guarda minha saída, guarda minha entrada, Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir, com Ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, o meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar nos montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Vem o temporal, vem o dia mau, mas Deus me faz assim, pés sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Declare isso.
ao sol não pode me ferir. Com ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, o meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar os montes, ele não descansa, ele é o guarda de Israel, rei da terra e é também dono do céu. Eu confio nele. Estou olhando para os montes, o meu socorro vem de Deus. Só igreja, não só paro igreja. de olhar os montes, ele não descansa, ele é o guarda de Israel, rei da terra e é também dono. Senhor Jesus, recebe a adoração do teu povo, Senhor. Pai, Senhor Deus, de toda honra, toda glória seja dada a ti, Senhor Deus, pelos séculos dos séculos, Senhor Deus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. E eu queria agora pedir que você colocasse o seu lugar assim, bem devagarzinho, que fechasse os seus olhos. Aleluia. Você pudesse